Olá, queridos alunos do Seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico. Eu sou o professor Daniel e vamos à aula da Epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas a respeito da controvérsia judaizante que causava distorções do Evangelho. E quem eram esses judaizantes que estavam pregando um outro evangelho? Esses judaizantes eram cristãos judeus que continuaram a viver segundo os moldes do judaísmo. Eles frequentavam a sinagoga e o templo em Jerusalém, eles ofereciam holocaustos, observavam os rituais e o sistema dietético, ou seja, eles não comiam ainda aqueles animais que eram proibidos na lei judaica e que Deus já havia purificado, e mantinham-se socialmente distante dos gentios. Então havia uma ala de cristãos na época do primeiro século, de cristãos judeus, ou seja, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que mesmo crendo em Jesus, eles viviam como se fossem do judaísmo e queriam impor esse seu modo de vida judaico, do judaísmo, aos cristãos gentios, queriam circuncidar os cristãos gentios, queriam obrigá-los a a lei, a obedecerem à lei como uma forma de salvação, pelas suas próprias forças. Então, esses judaizantes estavam transtornando a vida cristã naquela época. Estavam pregando um evangelho distorcido e fazendo com que os cristãos verdadeiros se distanciassem da graça de Deus. E essas distorções, esses judaizantes, foi o que levou ao concílio de Jerusalém, escrito lá em Atos 15. Então, vamos aqui citar os 3 dilemas que a igreja vivia naquela época, principalmente lá na Galácia, que Paulo está escrevendo. Os cristãos gentios, circuncidar-se e viver o modo judaico de vida, conforme era exigido dos prosélitos que entravam no judaísmo? Quem eram os prosélitos? No judaísmo, a nação judaica, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, quando uma pessoa que não era da nação judaica cria em Deus e queria viver servindo a Deus, os judeus, era uma lei de Deus isso, de circuncidar essas pessoas para que elas fizessem legalmente parte do povo judeu. Isso no Antigo Testamento era um ato verdadeiro, deveria ser feito isso. Então havia esses prosélitos, que também eram chamados de tementes a Deus, que eram pessoas que não eram judeus genuínos de sangue, mas pessoas gentias que criam em Deus verdadeiramente. E para que elas fizessem então parte do povo judeu, tinham que se circuncidar. Então era isso que esses judaizantes queriam fazer com os cristãos gentios. Então era o dilema que viviam naquela época. Era necessário então se circuncidar? Segundo dilema. Para o caso daqueles gentios cristãos que não estavam dispostos a tornarem-se totalmente judeus, deveria haver uma cidadania de segunda classe no seio da igreja, como no caso dos tementes a Deus dentro do judaísmo? Ou seja, então, já que esses cristãos gentios não era obrigado eles a se circuncidar, eles seriam considerados então cristãos inferiores, cristãos
de segunda linha, de segunda classe, deveriam ser menosprezados? Claro que não. E terceiro dilema: aquilo que torna cristão um indivíduo, somente a fé em Cristo ou a fé em Cristo somado aos princípios e práticas do judaísmo? Então era um outro dilema. O que é, como um cristão é salvo? Pela fé somente ou pela fé somado à prática da lei? Então os destinatários e a data, os destinatários dessa carta aos Gálatas, deixando claro que os Gálatas não eram uma cidade, era uma região, a região da Galácia. E essa região, na Ásia Menor, ela incluía várias cidades. É por isso que na carta de Paulo você não vê, por exemplo, no final da carta, como em todas as cartas de Paulo, no final, ele sempre dá uma recomendação, ele fala de alguma pessoa, ele agradece pessoalmente alguma pessoa, aquela igreja. Só que no livro de Gálatas nós não vemos isso, porque ele não está falando especificamente a uma igreja, mas a várias igrejas na região da Galácia. Então, essa carta aos Gálatas ela é escrita para várias igrejas naquela região. Inclui as cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, por exemplo. Então, há duas teorias a respeito de datação dessa carta. A primeira teoria é que ela foi escrita à Galácia do Norte, a região norte da Galácia. E Paulo escreveu então após o Concílio de Jerusalém, no começo da segunda viagem missionária. Porém, a teoria mais aceita entre os estudantes da Bíblia é que ele escreveu essa carta aos Gálatas da região sul da Galácia. E após o início da primeira viagem missionária e antes do Concílio de Jerusalém. E isso é bem claro quando nós vemos as citações dele, de Paulo, no capítulo 1 e 2, que ele faz menção a uma visita que ele fez a Jerusalém. Essa visita que ele fez a Jerusalém provavelmente é uma visita anterior à visita que ele fez quando ele foi ao Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Essa visita que ele cita no livro de Gálatas está escrito lá em Atos 11, que ele foi levar uma oferta a Jerusalém, e lá ele encontrou Pedro e os demais líderes. Fica claro também que nessa visita que ele faz uma repreensão a Pedro. Ou seja, Pedro, na época do Concílio de Jerusalém, Pedro já estava bem ciente de que os gentios eram um povo de Deus e não precisavam se circuncidar, não precisavam viver como uma forma do judaísmo. Então, nós vemos que Paulo escreveu aos Gálatas ainda antes desse concílio de Jerusalém. Essa visita que nós vemos que Paulo faz a Jerusalém é uma viagem anterior à viagem que ele fez ao concílio de Jerusalém. Qual é o propósito de Paulo a escrever essa carta aos Gálatas? Primeiro, oposição à influência dos mestres judaizantes que estavam tentando destruir a autoridade apostólica de Paulo. Então, Paulo escreve essa carta contra os judaizantes que estavam tentando tirar a sua autoridade apostólica. Segundo, refutar os seguintes erros doutrinários que estavam acontecendo naquela igreja. E quais eram os erros doutrinários? Primeiro, obediência à lei como indispensável à salvação, e o crente era aperfeiçoado guardando a lei. Esses eram dois erros doutrinários ensinados por esses falsos mestres. E um terceiro propósito era restaurar os Gálatas que haviam caído da graça devido aos ensinamentos judaizantes. Nós vemos ao longo da carta Deus chamando a atenção dos judeus, daqueles cristãos, pelo fato deles estarem abandonando o Evangelho,
crendo naquelas falsas doutrinas dos judaizantes. Então Paulo chama eles ao arrependimento, a viverem o verdadeiro evangelho. Então nós vemos aqui como uma espécie de divisão da carta de Gálatas. Nós vemos uma divisão bem clara aí, 3 divisões, capítulo 1 e 2, depois o capítulos 3 e 4, capítulos 5 e 6. E nessa divisão Paulo faz 3 argumentos contra os judaizantes. No capítulo 1 e 2 ele faz um argumento histórico. Ele cita o testemunho insuspeito dele de como ele recebeu o evangelho por divina revelação e como foi por Cristo comissionado para pregar aos gentios. Nos primeiros 2 capítulos, ele fala que ele recebeu diretamente de Deus o evangelho e aquilo que ele pregava era um evangelho verdadeiro, porque ele não aprendeu de homem algum. Ele recebeu diretamente de Cristo na estrada de Damasco. E aquilo que ele estava pregando não eram ensinamentos humanos, mas ensinamentos vindos do próprio Deus. E ele era um apóstolo verdadeiro justamente por causa disso. No capítulo 3 e 4, ele fala o seu argumento teológico. Ele mostra que as escrituras do Antigo Testamento anunciavam a mensagem da justificação pela fé. Embora os judaizantes pregavam um falso ensino de que a lei era indispensável à salvação, Paulo mostra no capítulo 3, citando, por exemplo, Abraão, que foi justificado pela fé. E no capítulo 5 e 6, ele faz o seu argumento moral. Paulo mostra que o evangelho produz uma total transformação interior. A libertação da escravidão do pecado e da lei é um dos mais fortes argumentos da justificação pela fé. Então, o cristão ele não é salvo pela prática da lei. O cristão salvo, ele pratica a lei porque ele foi salvo. O cristão não é salvo pela prática da lei, mas ele pratica a lei porque ele é salvo. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 5 e 6. Então vamos destrinchar capítulo por capítulo, um resumo de cada capítulo a partir de agora. No capítulo 1, na primeira parte do capítulo 1, do versículos 1 ao 9, Paulo fala a respeito de um único evangelho, o evangelho verdadeiro. Os Gálatas estavam abandonando o evangelho genuíno, estavam trocando por um outro evangelho, que junto à fé acrescenta a lei como determinante para a salvação. Vejam em Gálatas 1:8 o que diz: Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo estava pregando o verdadeiro evangelho, mas aqueles judaizantes, aqueles falsos mestres que estavam ensinando algo diferente, seriam condenados e estavam já amaldiçoados. E Paulo fala aos Gálatas que nenhum anjo tinha autoridade para pregar um outro evangelho, nem qualquer outro apóstolo ou qualquer outro homem podia modificar aquilo que já havia sido ensinado. Porque essa era o evangelho, a revelação final de Deus. Não existe mais revelação a respeito de Deus, da palavra. A Bíblia encerrou-se no primeiro século. Encerrou-se ali a revelação de Deus. Não há mais revelação a acrescentar à mensagem redentora de Deus. Não pode ser substituída ou trocada por uma nova revelação. Na segunda parte do capítulo 1, do versículo 10 ao 24, o argumento de Paulo em relação então ao seu ministério.
visto que os judaizantes estavam tirando a autoridade de Paulo como um verdadeiro apóstolo. Então Paulo mostra sua total independência em relação aos apóstolos e à igreja de Jerusalém. Como eu já citei, Paulo ele mostra que ele recebeu diretamente de Deus a revelação da palavra. E antes mesmo de conhecer os apóstolos, a conhecer os líderes da igreja de Jerusalém, ele já saiu em missão pregando o evangelho aos gentios. Então ele tinha autoridade dada diretamente por Deus. Ele era um verdadeiro pregador do genuíno evangelho. Então os gálatas deveriam acreditar naquilo que ele estava pregando e ensinando. Paulo viu o Cristo ressurreto, está lá a conversão de Paulo em Atos 9, e recebeu diretamente de Jesus o seu chamado e a sua mensagem. Essa experiência qualifica-o para o apostolado. Após seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, sua vida mudou de forma radical. Ele foi anunciar o Evangelho antes de conhecer os outros apóstolos. No capítulo 2, os apóstolos aprovam o Evangelho dele. Paulo cita uma visita que ele fez em Jerusalém para falar com os apóstolos, para conhecer então os apóstolos depois de já ter anunciado o Evangelho aos gentios. Então Paulo cita essa visita a Jerusalém e ele leva consigo Barnabé e Tito. E quando eles chegam a Jerusalém, Pedro, João e Tiago não obrigam Tito, ele cita que eles não obrigaram Tito a ser circuncidado, visto que Tito ele não era judeu. Tito ele não era circunciso, ele era um gentil, um cristão gentil, então ele não foi obrigado a ser circuncidado pelos outros apóstolos lá em Jerusalém. Então isso prova que era um engano os argumentos dos judaizantes em relação à necessidade da circuncisão dos cristãos gentios. Não era somente Paulo que pregava isso, mas também os apóstolos em Jerusalém. O resultado dessa reunião lá em Jerusalém, dessa visita de Paulo a Jerusalém, foi o reconhecimento da mensagem de Paulo. Paulo estava mostrando aos Gálatas, falando a respeito dessa visita a Jerusalém, de que ele pregava o verdadeiro evangelho e de que ele era um pregador verdadeiro da mensagem, da missão aos gentios. Na segunda metade do capítulo 2, versículos 11 ao versículo 14 e até o final, até o versículo 21, nós vemos a repreensão que Paulo faz a Pedro. Que Deus ele revelou a Pedro que os gentios eram tão carentes da graça divina quanto era também os judeus. Nós vemos lá em Atos 10 o sonho, a visão que Deus deu a Pedro. E depois Pedro indo até a casa de Cornélio, que era um centurião, um gentil, um oficial romano gentil, que recebeu o Espírito Santo, foi salvo. E nós vemos essa visão que Pedro teve de Deus, Deus mostrando em visão que Deus havia purificado os gentios, que agora o Evangelho deveria também ser pregado aos gentios. Então Pedro tinha esse conhecimento, mas Pedro ainda estava tratando os gentios judeus, os cristãos gentios, de forma inferior. Ele tinha medo dos judaizantes lá em Jerusalém, porque em Jerusalém, não só na Galácia, mas em Jerusalém também haviam judaizantes. E Pedro não estava com ousadia para enfrentar esses judaizantes. Então o apóstolo Paulo ele repreende Pedro a respeito disso. Paulo repreende Pedro por separar-se dos cristãos gentios. Pedro, quando os judaizantes não estavam por perto, Pedro tratava naturalmente os cristãos gentios. Mas quando aqueles cristãos judeus
se aproximavam de Pedro, Pedro ele tratava diferente, ele não se misturava com aqueles cristãos gentios. Esse foi o fato que determinou essa repreensão de Paulo a Pedro. A atitude de Pedro dava a entender que os cristãos gentios eram espiritualmente inferiores aos cristãos judeus. Até Barnabé foi levado por essa hipocrisia de Pedro. Barnabé também passou a ter medo dos judaizantes e passou a tratar de forma diferente os cristãos gentios. Então nós vemos aí 2 versículos em que Paulo faz essa repreensão. É do versículos 14 ao 21. Mas eu coloquei aqui somente 2 versículos. Você, Paulo falando diretamente a Pedro, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que ele está falando aqui para Pedro? Pedro, você era um judeu e agora você não vive mais nos moldes judaicos. Você não faz mais parte do judaísmo. Você vive livre agora. Você vive livre em Cristo. E você quer obrigar os gentios a viver como um judeu, se nem mesmo você vive? Essas são as palavras que a repreensão de Paulo a Pedro. E ele também fala, não anulo a graça de Deus, pois se o homem for justificado pelas obras da lei, Jesus morreu em vão. Então Pedro deveria de pregar, ensinar aqueles homens, aqueles judaizantes também, de que a salvação não são pelas obras da lei. Porque se nós cremos que a salvação é pela lei, Jesus morreu em vão. Porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 3, o resumo do capítulo 3, Paulo fala então a respeito da salvação pela fé. E ele cita então o Antigo Testamento, dando o exemplo de Abraão, porque os judaizantes davam uma importância além, muito superior à importância que a lei tem para nós. A lei não é para a salvação, somente a fé é que somos salvos. Então Paulo cita Abraão. Paulo mostra que o método divino da justificação do homem foi sempre a fé. Então ele toma Abraão como exemplo. No Antigo Testamento, a salvação também não era pela lei. Por que agora os judaizantes pregavam a salvação pela lei? Se nem mesmo no Antigo Testamento foi assim. A salvação, ela sempre foi pela fé. E nós vamos ver isso no capítulo 4. E para que servia a lei, então, também no Antigo Testamento e agora? Mas ele cita, então, Abraão, que Abraão ele era gentil. Abraão é o pai dos judeus, é o pai da fé. E Abraão, sendo o pai da fé, Abraão ele não era judeu. Abraão ele viveu antes do surgimento da nação judaica e foi justificado pela fé e não por guardar a lei, porque a lei mosaica também não existia. Abraão veio antes da lei mosaica. Então, a fé de Abraão foi imputada como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, todos no Antigo Testamento eram salvos porque criam em Deus. E porque criam em Deus, obedeciam à lei. Então, quem são os filhos de Abraão, Paulo fala? Ele cita lá, capítulo 3, versículos 2, 6 e 7. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão, os filhos de Deus, são aqueles que são da fé e não os que são
da prática da lei. No final do capítulo 3, então, ele cita a importância da lei. Então, a lei ela não é para a salvação. Então, para que serve a lei também no Antigo Testamento? A lei foi dada para tornar as más ações em ofensa legal, porque onde não há lei, não há pecado. Então, a lei veio para tornar aquilo que é contra Deus pecado. A lei declarava errado determinados atos e os proibia. A lei foi dada para refrear a natureza humana caída. Os mandamentos de Deus, acompanhados de certa punição, restringiam as ações dos homens. Assim, Gálatas 3:24 diz: assim a lei foi dada, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então Paulo fala aos Gálatas que a lei foi dada aos judeus como um tutor até Cristo, como uma espécie de professor, uma espécie de um guardador, até que viesse Cristo, para que os judeus permanecessem em Deus, restringissem o pecado, auxiliassem os homens a servir a Deus, até que chegasse Cristo. E a lei, ela pode somente amaldiçoar ou condenar, já que ninguém pode obedecer a ela em sua totalidade. Nenhum judeu era salvo pela lei, porque ninguém consegue obedecer a todos os princípios da lei. É por isso que Deus, quando deu a lei, Deus também deu uma forma do homem se purificar do seu pecado por ter infringido a lei. Deus, ele no cerimonial de holocaustos, no cerimonial de matar um animal do sacrifício, é uma forma de purificar o homem do seu pecado, uma forma de purificar o homem, de justificar o homem diante de Deus, pelo fato de ele ter infringido a lei. Porque Deus sabia que o homem iria infringir a lei. Então, o judeu ele era salvo pela fé. Ele cria em Deus e obedecia à lei. E quando ele infringia a lei, porque ninguém consegue obedecer a toda a lei, quando ele infringia a lei, ele tinha que fazer um sacrifício. E o sacrifício, aquele sangue daquele animal, ele purificava o homem dos seus pecados. E agora, nós obedecemos à lei de Deus, mas nós somos pecadores e pecamos todos os dias, então a salvação ele é pela fé. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é que salva o homem dos seus pecados. Versículo 19 do capítulo 3, então Paulo fala: a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. O descendente é Cristo. Capítulo 4, o resumo do capítulo 4 todo, Paulo fala então da adoção de filhos, de como nos tornamos filhos de Deus. E ele fala também da nossa escravidão, de como vivíamos escravizados pelo pecado e agora somos filhos de Deus. Toda a humanidade estava reduzida à servidão do pecado. Então Paulo fala que nós éramos escravos, mas agora fomos adotados por Deus, somos filhos de Deus. A adoção de Deus é a relação legalmente estabelecida quando Deus nos recebeu como seus filhos. Temos agora a posição legal de filhos e co-herdeiros da promessa de Deus. No capítulo 4, dos versículos 3 a 7, diz assim: assim também nós, quando éramos menores,
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então Paulo fala isso aos Gálatas, que nós somos filhos, que eles eram filhos de Deus agora e não escravos da lei. E ele traz duas alegorias no final do capítulo 4, provando de que agora os cristãos lá da Galácia deveriam viver a liberdade e não escravizados por aqueles ensinamentos dos judaizantes. E ele traz essa alegoria mostrando, falando de Sara e Agar, que Sara, os irmãos vão lembrar lá em Gênesis, que havia uma promessa de Deus a Abraão, de que Deus daria um filho a Abraão. E quando demorou essa promessa a acontecer, Isaac demorava a nascer, o que Sara fez? Com as suas próprias forças, as suas próprias ideias, ela decidiu ter um filho por conta própria, não esperou a promessa. E então ela deu a Abraão a Agar, a sua escrava, para que eles coabitassem e tivessem um filho. E nasceu então Ismael, que não era o filho da promessa. Então esse ato de Sara era esse ato errôneo de Sara era o ato que os judaizantes estavam fazendo, obrigando os cristãos gentios a praticarem a lei, a serem salvos pelos seus próprios atos, pelas suas próprias obras. Então não era assim que os cristãos deveriam viver, mas deveriam aguardar a promessa, ser salvos pela fé, serem filhos da promessa como Isaac era, e não viverem escravos como os filhos de Ismael. No capítulo 5, resumo do capítulo 5, então Paulo fala da nossa liberdade em Cristo, visto que estavam tentando impor àqueles cristãos gentios a escravidão da lei. Então a lei, como meio de salvação, podia resultar em servidão daqueles cristãos. Então o que era liberdade? Então Paulo fala o que é viver em liberdade em Cristo, ter liberdade em Cristo. Paulo fala, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de servidão. E era justamente o que aqueles cristãos em Gálatas estavam fazendo. Eles estavam se submetendo a esse jugo dos judaizantes, de viverem de acordo com a lei para ser salvo, de serem circuncidados. Então eles deveriam viver a liberdade que Cristo tinha dado a eles. Versículo 3, de novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. No versículo 13, irmãos, vocês foram deixados para a liberdade, chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que estava acontecendo também na Galácia é que, então, muitos entenderam que Cristo deu liberdade, de que eles eram livres da lei, como uma forma de salvação. Porém, eles estavam usando essa liberdade de uma forma errada. Porque nós não somos livres de viver a lei de Deus. Nós somos livres de viver a salvação, a lei como uma forma de salvação, mas nós devemos viver as leis de Deus.
Então eles estavam usando essa liberdade para pecar. E não é isso a verdadeira liberdade. A nossa liberdade em Cristo não é uma desobrigação de viver a lei, porque a lei de Deus ainda permanece hoje. Não as leis cerimoniais, mas a lei moral de Deus nós ainda devemos cumprir. E os cristãos da Galácia estavam achando que a liberdade era também para não cumprir a lei moral de Deus. Então Paulo fala para que eles andassem em espírito. E é por isso que no final do capítulo 5 nós vemos Paulo falando daqueles que viviam na carne, as obras da carne e as obras do espírito. Porque o cristão genuíno, o cristão que é salvo, ele vive em espírito. E então ele fala no versículo 16: por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E finalizando, no capítulo 6, ele fala da nossa nova vida em Cristo. Os judaizantes desejavam impor a circuncisão aos gálatas, com o objetivo de conseguir reputação por seu zelo carnal e escapar da perseguição que acompanhava a pregação da cruz. Aqui no capítulo 6 ele fala então do objetivo daqueles judaizantes. Por que aqueles cristãos judeus pregavam então aquelas mentiras? Eles faziam isso por dois motivos: para se gloriar em cima daqueles cristãos gentios, porque eles pensavam da seguinte forma: é por causa nossa é porque nós então estamos impondo a circuncisão a eles, é que eles estão sendo salvos. Então esses judaizantes estavam se gloriando na salvação, na salvação, naquele ato de circuncisão daqueles outros cristãos. E outra, eles pregavam essas mentiras para não serem perseguidos, porque quem pregava o verdadeiro evangelho era perseguido. Vejam o que está escrito aí no versículo 12 e 13. O que Paulo fala: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. E aquilo que os judaizantes evitavam, que era serem perseguidos, para Paulo era uma glória. Paulo diz no versículo 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala aos Gálatas no final de que o verdadeiro cristão, aqueles que receberam a Cristo e creem na salvação pela fé, devem viver a nova vida em Cristo, viver a liberdade que eles haviam adquirido em Cristo e viver em espírito. E é interessante que Paulo então fala a eles de que Paulo ele pregava o verdadeiro evangelho, mesmo sendo pregando o evangelho, ele sofria perseguição. E Paulo ele sentia alegria nisso, de mesmo pregando a verdade, ele sofria perseguição. E ele não deixava de pregar o genuíno evangelho, mesmo debaixo de tanta perseguição e luta que ele enfrentava. Então, meus irmãos alunos, essa foi a nossa aula do livro de Gálatas. Que Deus abençoe o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.
Amém.